Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar a palestra Biometria nos contextos da estatística experimental e da genética quantitativa. Nesse momento eu gostaria de agradecer aos organizadores do terceiro workshop em estatística aplicada. Em nome da professora Gabi, da professora Laís, a gente agradece a toda a equipe e todos os que participam direta e indiretamente desse evento. É uma satisfação enorme estar aqui. Bom, a nossa ideia nessa palestra é de tratar do assunto da biometria. A gente tem percebido que a biometria assume um papel importante, mas que talvez ela não tenha todo o entendimento das suas atividades, principalmente no melhoramento genético, entre os estudantes de graduação, inclusive de pós-graduação. Então, eu gostaria de apresentar alguns conceitos para que a gente possa, nesse momento, dar uma ideia do que significa a biometria, a sua real importância e a sua proximidade e conexão com os conhecimentos da estatística. Pois bem, a estatística experimental, nós vamos enfatizar aqui, já é de conhecimento de todos. Vocês têm disciplinas, vocês fazem aplicações e eu acho que já está dentro do vocabulário da maioria das pessoas que aqui se encontram presentes. O que nós precisamos é fazer um elo de ligação entre todo aquele arsenal de conhecimento da estatística com aquilo que nós utilizamos na biometria. Então a biometria é uma área da genética, ou poderia ser uma área da estatística, que realiza a análise, o processamento e a interpretação de fenômenos biológicos. Então, analisar, processar, isso é atividade de estatística. Interpretar fenômenos biológicos, talvez isso vai requerer um conhecimentozinho adicional, que não é nada complicado. Então, normalmente a gente analisa dados vindo de ensaios experimentais, como vocês mesmos orientam, delineamento, como blocos, látice e assim por diante. E nós temos conosco a obrigação de orientar a estratégia de tomada de decisão, principalmente para a otimização de recursos. Então, atividade bastante interessante. Por que a gente está focando esse assunto? Bom, primeiro, a gente já percebeu em uma série de palestras a importância de estar levando aplicações de certas áreas dentro do meio estatístico. E a gente percebe, por exemplo, que aqui em Viçosa nós temos uma pós-graduação em estatística aplicada e biometria. Então, se o indivíduo tiver interesse, ele vai dentro do nosso site e ver os objetivos do nosso programa de pós-graduação. Então, os objetivos têm por objetivo a formação de recurso humano para exercício de atividade de magistério superior, pesquisa e desenvolvimento com aprofundamento de conhecimento em nível de mestrado e doutorado. Então, a gente vai, se a gente for ler aqui, tem muito sobre o estatístico, mas, posteriormente, você não percebe explicitamente a atividade do biometrista. Então, a gente sabe que aqui é um programa de pós-graduação importante, que forma estatístico, forma biometrista, mas o primeiro contato, por exemplo, do estudante de graduação com essa página, fica na cabeça dele uma interrogação: o que é a biometria? Eu sou estatístico, sou biometrista, o que eu preciso fazer para me tornar um biometrista? O que ele de fato utiliza no seu dia a dia? Então essa é a ideia de apresentar alguns conceitos de alguma proximidade para que isso seja um motivador para indivíduos que pretendem no futuro atuar nesta área. Pois bem, a gente pensou como levar essa mensagem, e nada melhor do que levar essa mensagem tratando de assuntos que já é do conhecimento de todo estatístico. A gente imagina que desde a graduação, as primeiras aulas, as disciplinas, tratam prioritariamente de médias, variâncias, covariâncias, correlações, regressões, análise de variância, delineamentos experimentais e, principalmente, predições. Outros assuntos também, como classificação,
organização, né, curvas e tudo mais. Mas essas palavras estão dentro do vocabulário. Estão dentro do vocabulário do estatístico ou estão dentro do vocabulário do biometrista? Como esses profissionais, que a gente acredita ser da mesma finalidade, com a mesma de atuação, com a mesma importância em qualquer instituição ou programa de melhoramento, mas o que pensam os estatísticos e o biometrista sobre esses assuntos, sobre essas palavras, né? Média. Quando fala média, o que o estatístico pensa? O que o biometrista pensa? Quando se fala em variância também. E assim por diante. Então, se a gente perceber que são coisas comuns, a gente vai, olha, não é tão difícil ser biometrista. Não é tão difícil ser estatístico, né? São coisas que uma acompanha a outra. Pois bem, então vamos imaginar que o estatístico trabalha com uma série de ferramentas, né? As ferramentas básicas seria ter a informação da média, né? A média de uma população em relação a uma série de características, e ele sabe perfeitamente calcular uma média ao pensar apenas na média aritmética, ou seja, você vai somar todos os seus elementos e você vai então dividir pelo número de observações. É bastante simples, nós calculamos médias rotineiramente. E tem várias utilidades. Nós vamos comparar, né? Por exemplo, a produção de milho no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais. Isso é importante para definir estratégia, onde é que tem maior produção, onde é que tem menor produção. Isso é importantíssimo. A primeira informação é a média, né? E você perfeitamente sabe tomar decisões. Vocês também, estatístico, sabe perfeitamente de algumas propriedades. Se você codificar a média, né, dividir e alterar, somar uma constante e tudo mais, você vai saber as consequências sobre o valor da média. Pois bem, o que pensa um biometrista sobre a média? Ele também precisa calcular a média. E ele precisa calcular a média da produção, a média da altura. Só que ele quer calcular a média, não é da produção observada. Ele quer calcular a média no valor genético da produção. Ele quer calcular a média genotípica da altura, a média genotípica da floração. Como é que é esse negócio da média genotípica? A média fenotípica é óbvio. Você vai lá e observa. Produção, 10 kg, 15 kg, 20 kg. Altura, 1,70 m, 1,50 m. Soma tudo e divide por N. Mas nós queremos a média do valor genotípico desconhecido, abstrato. Mas eu quero calcular essa média. A média genética da população 1 é maior ou menor do que a população 2 em relação à altura, floração, acalmamento e tudo mais. Então, ele parte de algumas informações genéticas simples, mendelianas simples, né? Todo mundo aqui já sabe da história da grande, a grande, a pequena, a pequena, a pequena. Isso não é informação que vai além, né? Isso diz respeito ao ser humano. Você conhece o seu grupo sanguíneo, né? Se você tem daltonismo, se você tem fator RH positivo, negativo, o conhecimento genético básico não afeta ninguém, é algo que é desejável que vocês tenham. Então, se você pensar que tem uma população, que a gente vai chamar aqui, uma população qualquer, ela está representada por a grande, a grande, a grande, a pequena, a pequena, a pequena, nós não pretendemos nessa palestra ensinar genética, mas nós temos aqui os genótipos, a quantidade de indivíduos, a frequência, vamos colocar em termos de frequência, dividir por N, e vou chamar essa frequência de DHR. Então, a população, ela tem uma frequência genotípica DHR e uma frequência de alelo. A frequência de alelo, a quantidade do alelo A grande, sobre a quantidade total de alelos, dá o valor de P, que é a frequência do alelo A grande. Que se a gente trabalhar, a gente vai ver que é igual a D mais metade de H. A frequência de A pequeno, que se a gente trabalhar, a gente vai ver que é R mais metade de H. Esse é um conhecimento básico. Pois bem, se eu tenho, então, uma população qualquer, cuja frequência é DHR, e eu colocar que os valores genotípicos, eu conheço esses valores genotípicos? Não. Qual que é o valor genotípico de altura? O fenotípico eu sei, 1,70 m, 1,90 m, mas o valor genotípico, quanto que de genótipo tem ali? Eu não sei, mas posso falar que é X1, X2, X3.
Posso codificar, e aqui eu tenho 3 incógnitas, e tratar também de uma outra maneira, codificando pelo ponto médio, subtraindo para o x1 mais x3 dividido por 2, que é o ponto médio. Eu vou dizer que também tem 3 incógnitas. Falar que isso aqui vale U mais A, U mais D, U menos A. Quanto é que vale U? Quanto é que vale A? Quanto é que vale D? Não sei. Mas que vale, vale. Então, 3 informações dariam os valores genotípicos, pensando em apenas um gene. E a média? Ora, a média nós sabemos, somatório de FI e XI. Só multiplicar esses valores pela frequência e dividir pela soma disso aqui, que é igual a 1. Então, a média de uma população qualquer é igual a U mais D menos R mais HD. Qual que é a média de uma população em equilíbrio de Heisenberg? Bom, equilíbrio de Heisenberg é um conhecimento genético, né, um pouquinho mais elaborado. É saber que a frequência genotípica de uma população em equilíbrio, população em equilíbrio é a população que é casal ou acaso, né? Acontece em muitas populações, naturalmente, em plantas alógamas, né, como o milho, o eucalipto. Na população humana, por exemplo, a gente acredita que para muitos genes, os casamentos são acaso. Uma pessoa, quando casa com outra, ela não está preocupada com o grupo sanguíneo. Né? Você, do grupo sanguíneo A, arrumou, né, um namorado ou namorado, você não vai perguntar, fulano, você é do grupo sanguíneo B, O, AB? Bom, você casa a um acaso em relação ao grupo sanguíneo. Né? Pois bem, isso faz com que a frequência da população seja P2, 2PQ e Q2. Um conhecimentozinho de genética de populações simples, elementar. Bom, eu posso calcular a média, se eu tenho valor, se eu tenho frequência, eu posso calcular a média? Posso. Dá U mais AP menos Q mais 2PQD. Aí se for uma população F2, aí é outro termo também, população F2. Você pega uma linhagem 1, a grande, uma linhagem 2, a pequeno, cruza o F1 da grande a pequeno, tem F2. Qual que é a diferença? Que a frequência vai ser 1/4, 2/4, 1/4. Quem disse que é 1/4, 2/4, 1/4? Média. Né? Primeiro, a lei de média, a gente verifica aí, né, a separação dos alelos, pode dar 1/4, 2/4, 1/4. Então veja, eu posso calcular a média genotípica? Posso. Nessa situação e nessa situação. U mais metade D. Então, o estatístico calcula a média? Calcula. O biometrista calcula a média? Calcula. Mas, professor, essas médias, qual o valor dessas médias? Eu vou dizer a você, pouco interessa o valor neste momento. Mas você aprendeu. Se você aprendeu a calcular a média, você também acaba de aprender certas consequências. Né? Se você é produtor de milho, está plantando uma variedade, e essa variedade, ela cruza um acasalamento ou um acaso, então o milho é alógama. Se eu pegar a semente daquela minha variedade e plantar novamente, o que vai acontecer? Eu espero que a média seja exatamente igual à média da população original, porque o acasalamento ao acaso não afeta as frequências alélicas. Então, eu não sei o valor da média, mas eu já sei que não se altera. Então, é possível, é viável eu pegar sementes da minha população e repassar para o próximo ano. Olha, mas se eu estou plantando um híbrido, tá certo? Um híbrido. Tem a variedade A, que é essa média, aqui é a variedade B, estou cruzando. Será que vale a pena plantar uma mistura da variedade A e da variedade B? Ou será que vale a pena cruzar as duas variedades? Fazer uma hibridação? Então a resposta é sobre a média. Eu não sei quanto é que vale a média. A da população 1 calcularia dessa forma. A população 2 calcularia dessa forma. Se eu misturar as duas, a média vai ser M1 mais M2 dividido por 2. Se eu fizer o cruzamento, a média, além de ser M1 mais M2 sobre 2, ela vai ter um componente a mais. Então veja, teoricamente, eu já descobri um fenômeno. Um componente que vai além das médias dos pais. Esse componente você já conhece, já ouviram falar. Chama-se heterose, chama-se vigor híbrido. Por que quando muitos casais, os filhos são mais altos do que os pais? Então, não é uma mistura.
existe um vigor, algo que vai além ou aquém da média dos pais. Então esse conhecimento que move a genética, a hibridação, muitas empresas se instalam, é um conhecimento de que, né, nós procuramos saber se existe o vigor, se existe, né, a heterose. E vocês já sabem que vale D, P menos P' ao quadrado. P menos P' é a frequência do alelo A grande e do alelo A pequeno. Então existem inúmeros estudos preocupados com a diversidade genética. Nós estamos preocupados que quanto maior a diversidade genética, P e P', mais heterose eu devo ter, desde que os pais sejam bons. E eu estou preocupado com outro valor, que é o valor de D. Bom, é um valor associado ao heterozigoto. Isso é importante. Existem teorias de heterose, de dominância, de sobredominância. Então veja, mesmo o estatístico que trabalha com média, trabalha. O biometrista trabalha com média, trabalha. Ele, além de calcular, ou nem sequer calcula, mas pelo menos ele vai interpretar. Isso é um conhecimento básico. Isso é muito fácil. Outro, né? Eu tenho uma variedade e autofecundo. O que significa autofecundar? É mais ou menos um cruzamento entre aparentados. Um animal, né, casar ou cruzar com seu primo, prima, tia, sobrinho, né, o casamento entre aparentados. Qual que é o grau máximo de parentesco que deve existir? Será que é entre o pai e a filha, entre o irmão e a irmã, o tio e a sobrinha? O maior grau de parentesco é do indivíduo com ele próprio, né? Existem indivíduos que cruzam com ele próprio? Tem. São as autônomas. O feijão faz isso, a soja faz isso. Qual a consequência da autofecundação? Normalmente, a autofecundação ela é depressiva. Se você tiver uma população e autofecundar, normalmente vai depender do D. Vai depender se você autofecundar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai depender do grau de endogamia e vai depender de 2pq. Então veja, nós conseguimos interpretar algo bastante interessante, simplesmente trabalhando com a média de uma população. Pois bem, se eu trabalhasse com a variância, acho que é de conhecimento de todos sobre a variância. O que significa essa medida de dispersão? Pois bem, tem uma fórmula que é do conhecimento seus, você já sabe de muitas propriedades, né? Se eu adicionar uma constante, a variância não altera. Se eu multiplicar por uma constante, a variância altera no sentido de estar multiplicado pelo quadrado dessa constante. Então existe uma série de propriedades que o estatístico domina muito bem. Pois bem, e o biometrista? O geneticista? O que ele tem que calcular? Ele tem que calcular também a variância. De quem? Das mesmas populações. Existe aqui uma população qualquer, cuja frequência de A grande é D, H e R. Existe a população em equilíbrio. Existem populações F2. Existem populações de reto cruzamento. Então existem vários tipos de populações cuja diferença é exatamente essas frequências genotípicas. Tem jeito de eu calcular a variância? Tenho. Somatório de FIXI ao quadrado menos somatório de FIXI tudo ao quadrado. É fácil calcular? É da natureza. Se existe alguém no mundo que sabe calcular a variância, esse profissional é o profissional da estatística. Bom, o profissional da estatística sabe calcular a variância com números, com letra, ele não sabe? Não, sabe. Lógico que sabe. Tá certo? Basta colocar as expressões que ele vai calcular a variância. Essa é a variância de uma população qualquer. Essa é a variância de uma população em equilíbrio. 2pq alfa 2 mais 2pqd. Esse alfa é igual a A mais D que menos P. Tudo depende desse A, desse D. Esse U aqui não impacta na variância, que é uma constante. Você sabe que quando soma uma constante dos valores, ela não influencia a variância. E a variância numa população F2 é metade a 2 mais 1/4 de 2. Quanto é que vale? Bom, não sei, posso até calcular. Mas é útil eu saber essas expressões? Você que é biometrista, sabe calcular a variância de produção, de acabamento, de teor de óleo. E você, biometrista, saberia calcular de produção, mas numa população F2, numa população em equilíbrio, no reto cruzamento? Não sei. As expressões estão aí fáceis. Elas só têm que ser analisadas e interpretadas. Então, por exemplo,
se eu tenho uma variância, uma população, e pratico seleção, eu escolho aqui os melhores indivíduos, depois eu acasalo, eu tenho uma população nova, uma população que a gente vai chamar de população melhorada. E uma pergunta, né? Vocês podem estar fazendo um concurso, alguém fala, eu tenho uma população, eu pratiquei seleção. O que você espera em relação à variância? A variância que existia na população original, ela vai aumentar ou vai diminuir? Isso não pode causar surpresas para um biometrista. O estatístico, bom, ele calcula para ver que... Não, eu tenho que saber o que acontece. A variabilidade vai aumentar ou vai diminuir? Primeiro, o que é seleção? Seleção é um processo de aumento, de preferência da frequência do alelo favorável. Então, certamente, se eu melhorei a população, a frequência do alelo favorável era P, aqui vai ser P' maior do que P. A frequência do alelo que me interessa, a seleção é enriquecer a população do alelo favorável. Então, vai ser P'. Bom, a variância, se a gente pensar apenas nessa parte, é um componente quadrático de P. Então, veja, a seleção é aumentar o valor de P. O que acontece com a variância genotípica quando aumenta o valor de P? A variância diminui? Não necessariamente. Eu posso praticar seleção e a variabilidade, a variância, aumentarem muito. Mas, principalmente para populações pouco melhoradas. Mas eu posso também melhorar a população e esgotar a variabilidade. Então veja, eu conheço o valor da variância? Não, mas eu sei algumas consequências. Populações pouco melhoradas pode, no início, inclusive, dissipar mais variabilidade. Posteriormente, populações muito melhoradas, à medida, ela vai esgotando a variabilidade. Mas dizer que a seleção, né, ela reduz a variabilidade, isso não é totalmente verdade. Existe uma fase que é o contrário. Como é que eu sei disso? Eu sei conhecendo a variância. Variância de quem? Das minhas populações. Preciso saber se ela é 10, se ela é 20? Não, eu preciso entender o que é variância. E quem sabe calcular a variância no mundo são estatísticos. Você pode agora, além de calcular e entender, isso torna você um biometrista. Então, nós precisamos dar muita resposta. Seria interessante que, se você pensasse que a sua população, ela acasala ao acaso, como é o milho, como é o eucalipto, o que acontece com o acasalamento ao acaso? A variabilidade, ela diminui, ela aumenta? Muito provavelmente ela permanece a mesma, os valores de P e Q continuam o mesmo, então após acasalamento ao acaso você mantém a variabilidade. Né? E se você autofecundar, se você tem uma população, né, e autofecunda, como é o caso da soja, como é o caso do feijão, da ervilha, bom, você pode inclusive aumentar a variabilidade. E se você fizer cruzamento? Né? A população 1 tinha uma variância 10. A população 2 tinha uma variância 4. A população híbrida vai ter variância igual a quanto? Vai ser 10, vai ser 4, vai ser intermediária ou vai ser maior? Bom, eu já sei a resposta. Se eu cruzar duas populações e sei que a população híbrida, isso é um conhecimento genético, né? Fácil de ser adquirido. Duas populações ao ser cruzada, a população híbrida tem a média aritmética das frequências alélicas das minhas populações. Então, se uma variância estava aqui, outra variância está aqui, e a frequência é média, a variabilidade da população híbrida pode ser intermediária. Agora, se uma população tinha uma frequência aqui, por exemplo, de 0,2, a outra tinha a frequência de 0,8, a população híbrida pode ter uma frequência de 0,4, e a variância da população híbrida ser muito maior do que a variância que existia na população 1 e da população 2. Isso é uma análise de variância. Não é a nova. É uma análise da expressão da variância. Então veja, você sabe calcular a variância? Sei. Você quer colocar essa variância a serviço de uma interpretação? Quero. O calcular é fácil. Certo? Então não tenha medo de vir para a biometria para cálculos. Os cálculos são, né? Você já sabe, já domina mais do que os biólogos, muito mais.
Agora, você pode, adquirindo pequeno conhecimento, né, fazer grandes interpretações? Pode. Então, isso chama-se biometria. Pois bem, vamos tratar de outro assunto, que é o assunto da regressão linear. Vocês sabem fazer uma regressão? Sabe, claro que sabe. Sabe fazer uma regressão linear simples? Ora, isso qualquer um sabe, né? Isso certamente no curso de estatística vai te ensinar a fazer uma análise de regressão, né, onde y é uma variável, resposta dependente, e tem outras informações, uma outra informação, x, normalmente desprovido de erro, é a sua variável independente, né? E você quer estimar o coeficiente de regressão, ajustar o modelo, conhecer o valor de R2 e tudo certo. Então, como é que nós dá um exemplo? Vamos pensar um exemplo aí de regressão. Y, produção. X, dose de nitrogênio. Bacana. 0, 10, 20, 30, 40. Beleza. É fácil de imaginar o que é Y, é fácil imaginar o que é X e fazer uma regressão. E a genética? E a genética também faz análises de regressão. Existem várias análises de regressões importantes, onde você tem Y e você tem X. Só que você é ousado, tá certo? Você vai fazer uma regressão onde você não conhece, tá certo? Não conhece o valor de Y, ou pelo menos o valor real. Você sabe que é U mais A, U mais D, U menos A. Mas você pode fazer uma regressão em relação à dose. Não é dose de nitrogênio, a dose de alelo A grande, que você supostamente considera ser favorável. Então você pode colocar 2, 1 e 0. Eu posso fazer essa regressão? Até eu conhecer o 2, 1 e 0, é fácil imaginar. Agora, o Y é algo abstrato. É U mais A, U mais D, U menos A. Quanto é que vale U mais A? Sei lá. U mais D, eu faço a menor ideia, né? Mas eu posso fazer essa regressão? Posso. Ué, eu só faço regressão com número? Posso fazer teórico? Então aqui eu codifico um pouquinho, né? Codifico o valor de Y em relação à média, codifico o valor de X em relação à média e vou fazer a minha regressão. O que se procura numa regressão? O valor de beta 1. O que é beta 1? Uma regressão simples é a covariância XY dividida pela variância de X. Isso é importante para você? É. E para nós? É importante? Também é importante. Será que eu posso predizer o valor genético? Que eu não conheço, mas eu posso predizer ele pela quantidade de alelo grande? Será que quanto mais alelo grande, mais é o valor genético? Ou não? Então será que o A grande é melhor do que o A grande pequeno, que é melhor do que o A pequeno? Ou não? Quando é que o A grande não é melhor que o A grande pequeno? Quando existir dominância completa. Com dominância completa, A grande vale 10, A grande A pequeno vale 10 também. Né? Então, o que seria a minha regressão? O que é o meu B1? Tá certo? Então, o meu B1 é um valor de alfa, é o efeito médio de substituição. Isso é importante. Né? Então, existe uma regressão. Será que existe uma regressão? Bom, entre a dose de alelo favorável e o valor genotípico, eu percebo que a soma quadrada total é a variância genética. A soma de quadrado da regressão é uma expressão. 2pq alfa 2. Nós vamos chamar isso aqui de variância aditiva. E a soma quadrada do desvio vai dar 2pqd ao quadrado. Vale a variância devido à dominância. Bom, então, por essa regressão, eu aprendo pelo menos duas coisas. Que a variância genética ela tem componentes. A variância aditiva e a variância devido à dominância. Bom, e uma outra informação importante. Existe relação entre número de alelos favoráveis, existe relação com o valor genotípico? Sim, se existir variância aditiva. O nosso R2 não é soma do quadrado da regressão dividida pelo total? Sim, se existir variância aditiva. Não, se o mais importante for o desvio da regressão, o sigma 2D. Então a gente aprende que a variância devido à dominância, que é algo que a gente está à procura, quando de alta magnitude, indica que você tem um efeito perturbador. Né? E perturba a associação entre quantidade de alelo favorável e alto valor genotípico,
ela é enfraquecida. Né? Não existe R2, o R2 é baixinho. Quando a variância aditiva é grande, o melhorista vai saber que a relação, se ele pegar um bom genótipo, não sei como é que ele vai pegar, mas ele vai pegar alta concentração de alelo favorável. Agora, ele vai para o campo, eu quero pegar, eu tenho lá o fenótipo, tem um efeito ambiental que é perturbador. Mas mesmo que não existisse esse efeito ambiental, eu vou pegar um bom genótipo. Né? Digamos que você esteja lá no híbrido simples. O híbrido simples é só dominância. Aí você pega o genótipo 1, genótipo... Não vai dar nada certo, não. É que a variabilidade aí devido à dominância. Não, os bons genótipos, mesmo que você tenha genética, não tem associação. Não tem alta concentração de alelo favorável. Né? Pode ter muito, como pode ter pouco. Então essa é uma regressão linear simples. Bastante importante. Nós podemos fazer uma outra regressão importante? Posso. De duas variáveis. Vamos pensar duas variáveis. Uma variável é a produção. Produziu 10, 8, 9, 7, 11. E outra variável é o valor genético, tá certo? Da produção, que vale quanto? Né? É o valor genético do filho desses indivíduos. Vale G1, G2, G3, G4. Né? O filho nem nasceu ainda. Tem uns indivíduos hoje, certo? E quando eles tiverem filho, eles vão ter G1, G2, G3, G4, G5. Eu posso predizer o valor do filho em relação ao desempenho do pai. Posso predizer? Posso fazer uma regressão. Quanto é que vale o valor do filho? Vale G1, G2, G3. Mas como é que eu vou fazer essa regressão? É da mesma maneira, meu filho. Vai fazer... Não? Você está interessado no beta? Covariância dividido pela variância. Existe uma covariância entre o valor da produção, né, observada do pai, né, e o valor genético para a produção do filho. Então isso aqui é o valor genético de altura, aqui é o valor fenotípico de altura do pai, valor genotípico de altura do filho, valor de peso do pai, de peso do filho. E a variância? A variância é da variável x, que é a variância do pai, essa é fenotípica. Se você admitir que a covariância fenotípica, fenótipo igual genótipo mais meio, e não existe associação entre o genótipo meio ao acaso, então você vai imaginar que essa expressão, ela derivada, vai se tornar variância genética e variância fenotípica. Então, existe associação entre o desempenho do pai com o desempenho do filho? Essa é uma pergunta biológica, que quem dá a resposta? É o estatístico. É o modelo preditivo. É um modelo de regressão linear simples. Né? Quero predizer o valor genético do filho. Quem que é a variável x? É o valor fenotípico do pai. Qual que é o coeficiente de regressão? Existe o coeficiente de regressão? Se existir coeficiente de regressão, sim. Se não existir, não. O coeficiente de regressão vale essa variância genética dividida pela variância fenotípica. Os melhoristas deram esse nome, dá essa razão de herdabilidade. Então a gente vai perceber que existe vocabulários. Como existe vocabulário na estatística, existe o vocabulário na genética. Então você pergunta, o que é herdabilidade, meu filho? É a medida do quanto eu consigo predizer a descendência a partir da informação do filho. Se existe alta herdabilidade, o desempenho fenotípico dos pais vão ser transferido, né, geneticamente para os filhos. Interessa calcular a herdabilidade? Certamente que sim. Eu quero que, ao selecionar pais, os filhos terão um bom desempenho. Então, como é que eu sei? Calculando uma herdabilidade. Se existe herdabilidade, eu estou tranquilo. Estratégia simples significa que eu pego o melhor pai e eu vou ter o melhor filho. Se a herdabilidade for baixa, qual é o critério de seleção? Como é que eu pego um pai bom? Bom, eu meço ele, eu meço outras características, eu meço os irmãos, os tios, sobrinho, eu trago informações moleculares, eu uso rede neural, eu uso a árvore de decisão, eu uso o quê? Eu preciso melhorar, saber se esse pai 11 é melhor do que esse pai 10. Preciso saber. Esse é o meu maior problema. Essa informação tem credibilidade? Se tiver alta herdabilidade, é tranquilo. Mas se tiver baixa? Se tiver baixa, eu preciso melhorar essa informação. Tá certo? Então essa que é a nossa ideia. Não? A regressão é importante. E correlação? Estatístico usa correlação? Todo dia, toda hora. Não vou, né, nem comentar aqui as expressões para calcular a correlação, um teste de correlação, um H0, um teste T,
né? Então é a covariância de x vezes a raiz quadrada da variância de x, variância de y. Vai interpretar como? Aumentando x, diminui y, e se tem correlação negativa, se não tem correlação, se tem correlação positiva. Isso é do dia a dia do estatístico. Não tem nada para acrescentar. Pois bem. Bom, nós precisamos saber se existe correlação genética. Não vou perguntar agora sobre o pai e o filho. Eu vou perguntar sobre o pai e o pai. Existe correlação entre aquilo que eu vejo com aquilo que eu não vejo? É possível calcular essa correlação? Existe associação entre o valor fenotípico visto e o valor genotípico não visto? Ora, é uma covariância dividida pela raiz quadrada das variâncias. A covariância que nós vamos admitir que não existe covariância entre o meio e o genótipo, daria uma variância genotípica. Se a gente fazer a operação, a gente vai dizer que isso também é herdabilidade. Então veja o que é interessante. No slide anterior, nós falamos que herdabilidade era um coeficiente de regressão. Nesse slide, nós estamos falando que herdabilidade, ou a raiz quadrada da herdabilidade, é igual a um coeficiente de correlação. Isso é importante, sim, porque agora nós temos uma nova informação. Veja, no slide anterior, nós falamos que a herdabilidade, que é uma teoria de regressão, ela me dá uma informação do quanto do pai passa para o filho. Agora eu tenho outra informação. O quão acurado é a minha seleção? Será que o valor fenotípico reflete o valor genotípico? Então vocês vão encontrar na literatura que a herdabilidade é uma medida da confiabilidade, da acurácia do processo seletivo. O quanto que ao enxergar o maior fenótipo, eu estou de fato acessando o melhor genótipo. Então existe associação, esse aqui é grande, esse aqui, o G5 vai ser grande, se essa correlação for alta. Mas como calcula essa correlação? Pela herdabilidade. Então, nós trabalhamos com correlação? Trabalhamos. Ela é importante, ela é essencial para nós? É difícil calcular uma correlação? Não. Agora, é simples aqui. Nós não estamos deduzindo fórmula aqui, mas são fórmulas elementares que trazem conceitos fundamentais. Por isso que a gente às vezes fala que estatística analisa, processa, modela, mas é necessária a interpretação. E existe um campo árduo de interpretadores, que é a área de melhoramento genético. A esses interpretadores que fazem parte do dia a dia, que além de calcular, que é uma parte difícil, eles interpretam, a esses indivíduos nós chamamos de biometristas. Né? São capazes de calcular e, bom, isso aqui tem baixa habilidade, alta habilidade, faz isso, faz aquilo, né? Toma essas decisões. Isso é algo bastante importante. Pois bem, covariância. Covariância é uma medida importante? Claro que é. Né? Então, nós sabemos calcular a covariância. Existe uma covariância importante, principalmente a covariância de delineamentos. Né? Então, nós temos aqui um delineamento, em blocos por acaso, e eu posso, inclusive, calcular uma covariância entre os valores obtidos dos genótipos num bloco com o outro. Você sabe trabalhar perfeitamente dessa forma, imaginando aqui que GI seja um efeito aleatório. Então, essa covariância desses valores aqui me dá a variância G, a variância entre os genótipos. Essas variâncias entre os genótipos é a variância genética. Certo? É uma variância genética. Então, isso aqui é muito simples. É só saber de esperança, matemática, os componentes de variância, você vai saber o que é a covariância. Então, você sabe o que é a covariância e sabe o que é uma variância. Você da estatística com esperança quadrado médio, por exemplo. O que é a esperança quadrada? Como é que você estima sigma 2G? É o quadrado médio do tratamento menos o quadrado médio do resíduo dividido por R. Dá quanto? 12.782. Mas essa precisa fazer análise de variância para calcular o componente de variância? Não, era só calcular a covariância. Covariância do bloco 1 com 2, deu esse valor. Covariância do bloco 1 com 3, deu esse valor. Covariância do 2 com 3, média. Então a média das covariâncias é uma variância. É uma variância genética. Então isso é importante. Vocês estatísticos sabem calcular variância na teoria de esperança quadrado médio, como sabem também, né, pelo conceito de covariância,
que esse valor é uma média das covariâncias das informações do genótipo nos vários blocos, né? E a gente percebe que a turma da genética precisa também calcular esses valores, né? E um assunto bastante interessante que chama-se covariância entre parênteses, né? Não é um assunto trivial, mas é importante. É o elo de ligação entre a estatística e a genética. É o dogma central de conexão dessas duas áreas, que faz a conexão dessas duas áreas. Porque vocês estatísticos sabem perfeitamente o que é covariância de YJ com YJ'. Mas o pessoal da genética, se esse YJ e esse YJ' são parentes, né, e são, né, não são idênticos, esse indivíduo é o genótipo 1, esse indivíduo aqui é o genótipo 1. Ele é igual? Não. Pode ser uma família de meio-irmão. Então esse indivíduo aqui é meio-irmão desse. Pode ser uma família de irmão completo, existe parentesco, né? Pode ser uma autofecundação, tem parentesco o indivíduo. Não são clones, não são necessariamente clones, mas estão estruturados. Então existe aí uma covariância entre parentes. Então existe toda a teoria de covariância entre parentes dentro da genética que associa aos componentes de variância aditiva e variância devida à dominância. Esse assunto aqui merece mais detalhe, é um assunto essencial dentro da genética quantitativa, que vocês, estatísticos, que tem aptidão, vai ter que parar e estudar esse capítulo direitinho, abordado inclusive na graduação. Muito legal e bastante interessante. Mas ele é, de fato, o elo de ligação. Então, vocês, estatísticos, sabem perfeitamente fazer análise de variância, sabem tratar a esperança do quadrado médio, então a estatística sabe estimar, dar valor. Quanto é que vale a variância genética? Vale 10, vale 15, vale 20. Vocês vão me dar um número. E a genética vai te dar a expressão. Tá certo? Ela vai entender o que é esse número. Esse número é variância, é 2RXY, variância aditiva, isso aqui é uma probabilidade, variância devida à dominância. Então vai ter que ter uma teoria de parentesco e tudo mais. Mas existe uma conexão entre o valor que você me dá e essas duas incógnitas. Então, se a sua população, por exemplo, for de família de meio-irmão, eu sei que a variância vale 1/4 da variância aditiva. Então, de cara, se você me entregar uma variância igual a 10, eu sei que a variância aditiva vale 40. Né? Agora, se for família de irmão completo, vale metade da variância aditiva, 1/4 da variância aditiva, devido à dominância. Então, você tem que me entregar duas informações. Né? Então, se eu avaliar um tipo de progênie, só me dá uma informação. Aí eu preciso analisar dois tipos de progênie. Onde é que eu faço isso? Análise dialética, delineamento com Mostock-Hobbes e tudo mais. Então, a cada informação, se você quer as incógnitas, variância aditiva, variância devida à dominância, você vai elaborar, então, um modelo melhor. Então, as covariâncias são importantes. E os delineamentos estatísticos? Bom, quem sabe delineamento estatístico são os estatísticos. Vocês têm disciplinas só para tratar de métodos estatísticos, com os princípios todos, repetição, casualização, controle local, os modelos, como é que faz a análise de variância e tudo mais. E nós? Bom, os objetivos são exatamente de fazer teste de hipótese, obter componente de variância e tudo mais. E o geneticista? O geneticista, ele entende de delineamento genético. Isso é importante. O que é o delineamento estatístico? Você já conhece. O que é o delineamento genético? O delineamento genético é algo também importante dentro da biometria. Digamos que eu te desse aqui um saco de milho. Ó, milho. Está aqui, nas suas mãos. E eu quero que você calcule a variância genética. De quê? Da altura. Hã? Como é que eu vou saber a variância genética aqui da altura? Vou plantar, medir a altura, ter a variância. A variância vai ser genética? Não, vai ser fenotípica. Vai ter o componente ambiental incidindo aí. Então, como é que eu vou estimar a variância genética? Bom, eu tenho que organizar. Então tem que ter um delineamento genético, eu tenho que plantar essa população uma vez e organizar. Como é que eu organizo isso? Essa população é como se eu organizasse, olha, esses indivíduos aqui tem flor vermelha, esse aqui tem rosa, esse aqui tem branco. Não, mas não é bem assim. Eu vou derivar a família.
eu posso derivar a família de meio-irmão. O que é a família de meio-irmão? Uma espiga de milho. Tem uma mãe e quem polinizou ali? Todas as outras plantas. Quem é o pai? Faço a menor ideia. Então eu sei que é a mãe, porque eu colhi naquela planta, então sou família de meio-irmão. E aí eu vou cultivar. Então eu vou organizar em família de meio-irmão. Posso organizar em família de irmão completo? Posso. O que é família de irmão completo? Pego uma planta, pego outra planta e cruzo. Essa parte do pendão é a parte masculina, a espiga é a parte feminina, cruzo, tem lá a minha espiga é irmão completo. Eu sei quem que é o pai, quem que é a mãe. Posso autofecundar. Então eu estruturo a minha população, eu organizo em famílias. Isso chama-se delineamento genético. Se eu organizar em um tipo de família, isso chama de delineamento genético de progênio. Se eu organizar cruzando A com B, A com C, A com D, tá certo? Aí eu vou ter família de meio-irmão, família de irmão completo, eu tenho dialelos. Dialelos parciais, dialelos circulantes, dialelos, tá certo? Dos mais variados tipos. Posso ter delineamento como mostrou aqui Robson, delineamento 1, delineamento 2. É a maneira como eu estruturo a minha população em família. Posso estruturar em uma família, em duas famílias, tá certo? Família de meio-irmão, família de irmão completo, família S1. Então, é estruturação genética. Para que isso é importante? Porque se você me perguntar qual que é a variância genética desse saco de milho, mas se eu não sei, mas se eu derivar família, e lá na nova, aquele sigma 2G da família de meio-irmão, eu calcular a variância, né? Eu sei a variância da minha população. Então, se a minha população tem uma variância igual a 100, e eu estruturo com família de meio-irmão, essa variância continua sendo 100, mas ela distribui entre 1/4 para a variância aditiva e 3/4 para a variação entre as famílias e 3/4 para a variação dentro. Se eu estruturar em família de irmão completo, eu tenho outra estruturação. E assim vai. Com essas informações, eu sou capaz de dizer para vocês quanto é que vale a variância ali. Então, eu estruturei geneticamente e vou instalar meu experimento dentro do elemento estatístico que você me propôs. Se é em bloco, se é quadrado latino, você vai me dizer como é que eu vou levar para campo. Mas antes de levar para campo, eu tenho que pensar. E essa fase de estruturação antes chama-se delineamento genético. Então, a informação que eu gostaria de dar para vocês, né, é dizer que são áreas muito afins, são áreas que precisam, de fato, de algum conhecimento de genética de populações, precisam de algum conhecimento de genética quantitativa, mas precisa essencialmente da base da estatística. Nenhuma estatística nova é inventada para que você tome a decisão. As estatísticas são as mesmas, média, variância, covariância, correlação, regressão, delineamento, são as mesmas coisas. Essa bagagem enorme que vocês têm, nós precisamos dela. Que é difícil da gente aprender. Você acha que isso aqui é fácil? Né? Às vezes eu converso com pessoas que têm dificuldade enorme de calcular uma média. Não tem visão para isso. E precisa acrescentar alguma coisa a mais. Você já caminhado tanto que essa coisa a mais é fácil de ser acrescentada. Até acreditava que, até na graduação, esse assunto que eu já estava falando hoje, deveria ser levado. Sem trauma nenhum, porque isso aqui é genética mendeliana, equilíbrio, também é tratamento estatístico. A genética tem berço na análise de dados. A genética não foi descoberta com células, cromossomo, ela foi descoberta na proporção 3:1, né? 1:2:1, num teste Q quadrado, lá que formulou essa hipótese de um gene, 2 genes, é um tratamento, né, próprio de análise de dados. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, né? Já temos um tempo considerável, e a ideia, o nosso objetivo, era enriquecer vocês de vocabulário, um pouco da genética, e dizer que existe uma área muito interessante, de um potencial muito grande, né, para que vocês da estatística possam contribuir firmemente para o avanço da biometria e aplicações importantes, principalmente no melhoramento genético. Eu agradeço a todos, né, e novamente agradeço à comissão coordenadora pelo evento, e vamos aí com a parte de discussão.